vibrações harmoniosas que nos envolvem neste instante, vibrações estas que nos fortalecem, que nos encorajam a prosseguirmos em nossa caminhada, nesta busca que hoje empreendemos, a busca por nos tornarmos cada dia melhores, a busca por despertar o Cristo em nossos corações. E vamos pedir a Ele, a Jesus, nosso amigo maior, que Ele nos auxilie para que as reflexões desta noite não fiquem guardadas somente em nosso intelecto, mas que ela se transfira para o campo dos nossos corações, onde ocorre a nossa verdadeira mudança. Para que o seu Evangelho, cada vez mais, se solidifique em nossos corações e nós possamos vivenciá-lo, exemplificá-lo aonde quer que venhamos a nos encontrar. Sabemos hoje, graças ao esclarecimento que a doutrina espírita nos proporciona, que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Ou seja, todos nós partimos de um mesmo princípio, porque não há privilégios na obra do Criador. Deus, em sua infinita sabedoria, em seu infinito amor para com todos, para com todas as criaturas, não concederia privilégios a alguns em detrimento a outros. Por isso, entendemos que dentro dessa justiça e deste amor, como nos fala a doutrina espírita, todos nós partimos de um mesmo princípio. E se encontramos hoje tantas diversidades, elas decorrem das escolhas que nós fomos fazendo, das escolhas de caminhos, da maneira como nós fomos aproveitando as oportunidades ou desperdiçando-as ao longo desta jornada. Para melhor entendermos, basta pensarmos em dois estudantes matriculados nos bancos escolares. E a eles nós concedemos materiais para estudos iguais, semelhantes. Um desses estudantes vai zelar por esse material, vai utilizar esse material para o seu crescimento, a nível de aprendizado, a nível de evolução. Então, ele vai ter esse material para consulta ao longo da sua caminhada, porque esse material foi conservado. O outro não utilizou esse material para o seu crescimento, para o seu aprendizado e, ao contrário, relegou este material à deterioração através das leis da natureza. O que vai acontecer com este segundo aluno? Provavelmente ele não vai fazer o processo de evolução no seu aprendizado e, quando precisar desse material para consulta, também não vai possuí-lo, porque esse material foi relegado ao descaso. E, infelizmente, quando nós observamos, nós, como humanidade, percebemos que a maioria dos que aqui nos encontramos, desprezamos estes recursos. E por isso, hoje, enfrentamos tantas dificuldades. Mas vamos entender também que, para nos orientar neste início da nossa jornada evolutiva, Deus nos concedeu um guia infalível, que é o instinto. Temos aí, por exemplo, o instinto de conservação, que nos permite nos proteger diante de uma situação de perigo. Ao contrário, se não tivéssemos sido concedido esse instinto de conservação, diante de qualquer situação de perigo que colocaria em risco a nossa vida, provavelmente nós pereceríamos. Encontramos também o instinto de reprodução, que permitiu a perpetuação da espécie, que do contrário também nós não nos perpetuaríamos e a própria humanidade e as outras espécies, é claro, tenderiam ao desaparecimento. O instinto, então, foi inicialmente este guia infalível que a misericórdia infinita de Deus depositou em nossas mãos, para que nós pudéssemos prosseguir nesta jornada.
Porém, vamos perceber que quando nós atingimos a idade da razão, tendemos a acreditar que o instinto é algo ruim, que é algo negativo, que é um impulso prejudicial para nós. E percebemos então, diante disso, que muitas vezes, diante de uma situação infeliz que cometemos, há uma tendência muito grande em dizermos: eu agi por instinto. Quando nós deixamos extravasar a nossa raiva, a nossa cólera sobre o outro, qual é a nossa tendência em dizer: eu agi instintivamente e por isso eu agredi o outro. Mas se nós fizermos uma análise dos nossos irmãos irracionais, nós vamos perceber que eles agem sim por instinto, mas nenhum deles atacam de maneira premeditada o seu outro irmão, o outro animal. Quando eles assim o fazem em defesa, fazem para se alimentarem, fazem naquele processo de conservação da própria vida. Ao contrário de nós, que quando fazemos isso, quando atacamos o outro, fazemos muitas vezes por quê? Porque as nossas, como vamos observar ao longo das nossas reflexões, as nossas emoções ainda não estão totalmente educadas. Nós ainda não somos pessoas emocionalmente equilibradas. E por isso, não é o instinto que nos leva a este processo de revidar, de atacar o outro, mas sim as nossas emoções em desequilíbrio. E quando fazemos ainda de maneira premeditada, decorre de uma razão que ainda não foi trabalhada, que ainda não foi apurada, como também vamos perceber ao longo das nossas reflexões. Mas para melhor entendermos essa questão do instinto, nós vamos buscar a questão 75 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? E vejamos então a resposta do Espírito de Verdade: não. Ou seja, o instinto ele não diminui à medida em que nós vamos nos intelectualizando. E ele continua: o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. E é uma grande verdade, porque muitas vezes, ao desprezarmos o instinto, nós causamos um grande mal a nós mesmos. E em que situação mais drástica nós podemos entender que isso acontece? Quando nós atentamos contra a nossa própria vida. Quando um irmão parte para o ato infeliz do suicídio. Há aí um desprezo drástico para com o quê? O instinto de conservação. E por isso, a espiritualidade nos esclarece que a grande maioria, se nós não podemos dizer todos, aqueles que, numa situação infeliz, partiu para este ato, se arrependeram no momento da execução. Isso é automático, né? Basta a gente pensar um pouquinho. Se eu coloco a mão e tampo a minha respiração, eu consigo ficar até um certo tempo. E por mais que eu me esforce, vai chegar um momento em que eu vou tirar a mão. Isso é instintivo. Por quê? Porque eu quero preservar a minha vida. Então, em qualquer ato que coloque em risco a nossa vida, automaticamente vem à tona o instinto de conservação e faz com que a gente busque uma tentativa de nos salvarmos, de nos libertarmos daquele risco que nós estamos correndo. Mas o Espírito de Verdade continua: o instinto também pode, sim, conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia, porque como é algo natural, acontece de uma maneira natural, ele não passa
pelos vícios que nós trazemos, que tantas vezes nos leva a percebermos a própria vida de uma maneira deturpada. E vou pegar só mais um trechinho da outra pergunta para a gente entender melhor isso. Ele nos fala que, no caso, a razão que se sobrepõe ao instinto, ela seria sim um guia infalível, se nós não tivéssemos falseado-a pela má educação. Muitas vezes por uma cultura deturpada que nos leva a entender que o outro é menor, que o outro é inferior a nós. Isso decorre então de uma ideia errônea que nós alimentamos, que nos foi passada muitas vezes, é claro, mas que nós alimentamos como verdade. E faz então com que esta razão seja um guia mais, digamos, falível do que o próprio instinto, como nos fala o Espírito de verdade. Mas ao longo da nossa jornada evolutiva, é claro, nós vamos passando por processos de crescimento. E atingimos então, depois do instinto, a idade da emoção. E quando acontece esse despertar para as emoções? Quando nós passamos pela sensação da dor e do prazer, da alegria e da tristeza, aí nós começamos a ver, a observar essa dualidade de sensações, de emoções. A dor, que é algo que nós observamos como algo não agradável, é claro. O prazer como algo bom. A alegria, que nos coloca numa sensação gostosa. A tristeza, que nos leva a uma situação, digamos, para baixo. Então, nós vamos tomando conhecimento, despertando para a questão das emoções. Inicialmente, emoções bastante infantis, que nem sempre nós conseguimos compreender e sequer fazer uma análise de como que elas se processam, como nós dissemos lá no início, as emoções que nem sempre ainda foram bem educadas por nós e que muitas vezes nos levam a agir de maneiras desequilibradas, porque são emoções que ainda não foram educadas, que ainda não foram trabalhadas e que precisamos iniciar esse processo. Mas nós estamos no iniciar desta educação. E é exatamente por isso, acreditamos nós, que hoje a humanidade passa por tantos conflitos, por tantas situações de depressão, de ansiedade. É por isso que hoje temos buscado tanto os consultórios de psicologia, de psiquiatria, exatamente por quê? Porque tomamos consciência dessas emoções e queremos trabalhá-las. E queremos fazer com que essas emoções se equilibrem. Mas o despertar destas emoções foi, digamos, um ponto inicial a nos auxiliar nesta jornada evolutiva. Porque, primeiramente, ela veio fazer com que nós tomássemos consciência do livre-arbítrio também. A partir das emoções entre dor e prazer, alegria e tristeza, nós começamos a poder fazer então escolhas. E exatamente aí podemos então entender. Nós começamos a escolher os caminhos que queríamos trilhar. Porque quando nós entendemos que a dor não me era agradável e que eu não gostava de sentir aquela dor, se eu, como espírito em evolução, entendi que se ela não me é agradável, eu não quero aquela dor para o outro, nós entendemos que a partir dessa escolha, nós começamos a trilhar o caminho da luz, o caminho do amor. Porque começamos a digamos, experienciar aquilo que Jesus nos pediu, não fazer ao outro aquilo que eu não quero para mim.
Então, se algo me feriu, eu senti dor e eu não gostei, e eu entendi que eu não quero isso para o outro, eu iniciei essa jornada em direção à luz. Mas se eu senti essa dor, eu não gostei, e eu utilizo esse conhecimento para ferir o outro, para subjugar o outro, para me sobrepor ao outro, podemos entender então que a partir daí nós iniciamos uma caminhada tortuosa em direção às trevas, das quais hoje, porque a maioria de nós escolhemos este caminho, né? Esse caminho de ferir o outro, usar aquilo que não é agradável para subjugar o outro. Hoje, nós que fazemos essas escolhas, estamos buscando um retorno à luz, um retorno ao amor, que é o destino maior de todos nós. Então, neste processo, nesta caminhada, gradativamente nós vamos descobrindo também o sentimento mais nobre, porém de uma maneira muitas vezes ainda deturpada, que é o sentimento do amor. O amor que hoje nós entendemos ser o antídoto para todos os males. O amor como a luz maior que nos criou, que nos mantém, que nos direciona e que nos impulsiona sempre para nos tornarmos cada dia verdadeiramente seres humanos. Porque infelizmente parece um pouco, drástico dizer isso, mas nós ainda não somos plenamente humanos. Nós ainda estamos num processo de nos humanizarmos. Há uma história de um filósofo que certa vez saiu pelo mundo, com uma lamparina a procurar um homem. E muitas pessoas perguntavam, mas como assim, O planeta está possuído de homens no sentido, de ser humano, não importando se é homem ou mulher. Mas o que ele disse? Eu estou procurando um homem com letra maiúscula. Porque homens com letras minúsculas, nós temos muitos, E aí nós nos referimos aí à questão de ser verdadeiramente um ser humano. Aquele que age verdadeiramente como um ser humano. Porque muitas vezes nós agimos como animais irracionais e chegamos às vezes um pouquinho pior do que como dissemos também lá no início. Os animais agem por instinto, mas usam esse instinto para o seu processo de conservação. Nós muitas vezes agimos com a razão, mas com o processo de nos sobrepormos ao outro, de prejudicarmos o outro. Infelizmente, muitos de nós ainda estamos neste processo. E nós buscamos então Emmanuel, no livro O Consolador, que é uma pergunta que é feita e que se trata sobre a gradação do amor no planeta. A pergunta é o seguinte: há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? E a resposta, não vou ler tudo porque ela é muito grande, senão ficaria cansativo para nós aqui. Mas quem quiser depois ler na íntegra, é do livro Consolador, é um livro de perguntas e respostas, trata-se sobre diversos temas de ciências, de filosofia, é um livro, para quem não conhece, muito interessante da gente estar podendo aí ler, estudar. Então, olha só a resposta. Sem dúvida, essa gradação existiu em todos os tempos. Como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. Ou seja, cada um percebe o amor, porque se a gente pegar o Criador é o próprio amor. E a gente percebe que cada pessoa percebe Deus dentro da sua própria condição evolutiva. Então, há aqueles que ainda observam Deus como aquele tirano, aquele carrasco que castiga,
que se vinga, que é tomado de ira, né? Outros já estão entendendo Deus como alguém isento desses vícios, dessas manifestações humanas. Então, assim também é o amor para nós. Nós vamos entender o amor dentro do estado evolutivo de compreensão no qual eu me encontro. E ele continua: o amor é a lei própria da vida, e sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador dentro do plano grandioso da unidade universal. Olha o que nos fala a resposta, né, de Emmanuel. Todos nós partimos do mesmo foco, né, que é a luz, que é o amor. E neste amor, todos nós nos reunimos. Se há em nós hoje essa ideia de separatividade, de acreditar que o outro é separado de mim, decorre da ausência do amor em nossos corações. Se muitas vezes eu acredito que o mal do outro não vai me atingir, que o mal do outro não é um mal, é porque eu estou destituído desse sentimento de amor. E eu não consigo me integrar nesta unidade única, que é o amor do qual todos nós partimos, e é esse amor o qual vai nos unir, com certeza, no futuro, que vai fazer com que nós nos percebamos como uma única família, como um único núcleo, onde vamos nos unir no sentido de fazer a felicidade do outro, fazer o bem para o outro, porque a felicidade do outro, o bem do outro é a minha felicidade. Há uma frase interessante que diz assim: ninguém pode ser feliz sozinho. E muitas vezes a gente deturpa essa frase acreditando assim: não consegue ser feliz se não se casar, se não tiver ao seu lado uma companheira, um companheiro. Não estamos dizendo aqui, claro, né, que a pessoa tendo um companheiro, uma companheira que lhe auxilie na sua caminhada, não seja um colaborador, um contribuidor desse processo de ser feliz. Mas, com essa frase quer nos dizer que, enquanto houver uma pessoa sofrendo, a nossa felicidade vai ter um gostinho amargo ainda, de pensar: eu estou bem, eu estou desfrutando de muitas coisas, mas o outro não. O outro está na escassez. O outro ainda não tem a sua consciência desperta. O outro ainda carrega uma carga pesada em seu coração. Às vezes de angústia, de raiva, de qualquer outro sentimento que poderíamos citar aqui, de negatividade. Então nós não conseguimos fazer. E a gente pode restringir isso ao círculo pequeno da nossa família, né? Às vezes a gente está bem, mas se houver uma pessoa na nossa família que não está bem, a gente não consegue desfrutar daquela felicidade plenamente, por mais que a gente tente ser indiferente aqui. E por isso, os amigos espirituais nos esclarecem que duas asas são necessárias para que o espírito possa alçar voo em direção à luz e à plenitude. Essas asas, com certeza muitos aqui já sabem, é a razão e sentimento. Razão e amor. Porque se nós analisarmos o amor sem a base da razão, ele também pode ser algo prejudicial. E nós temos observado isso. Quantas vezes, em nome do amor, nós não impedimos o outro de crescer, nós não super protegemos o outro, né? Isso acontece muito às vezes com os pais, principalmente com as mães, aquele instinto maternal de querer proteger os filhos demasiadamente impede aquele ser de crescer, de passar pelas experiências que lhes são necessárias no seu processo evolutivo. E em nome deste amor, causamos um grande prejuízo àquele espírito que muitas vezes está ali sobre a nossa tutela. Então, é o amor sem a base da razão.
A razão, sem o amor, torna-se frio, frieza. Então ficamos totalmente indiferente à dor, à dificuldade do outro. Por isso, são as duas asas em equilíbrio que são necessárias, que precisam para que a gente possa alçar este voo. E vamos observar então que nós, como espíritos medianos que somos, ainda trazemos este amor, ainda envolvidos pelos vícios que nos caracterizam ser. Então temos aquele amor apego, aquele amor posse, aquele amor que quer aprisionar e tantas outras situações que aqui poderíamos citar. Voltamos a lembrar, num processo de educarmos, de nos auto-educarmos, em sentimento, em amor, em espiritualidade. Trazemos aqui uma frase do André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que ele assim nos diz: à medida que se nos dilata o afastamento da animalidade, quase absoluta, para a integração com a humanidade, o amor assume dimensões mais elevadas. É aquilo que nós falamos anteriormente. Quanto mais evoluímos, mais o amor vai se ampliando em nós. Mais nós vamos entendendo o que é verdadeiramente amar. Que amar não é podar, não é impedir o outro de crescer. O amor é o contrário. É querer, sim, que o outro cresça, que o outro progrida, que o outro evolua sempre. Não é guardar aquele amor dentro de uma caixinha, como se fosse uma joia preciosa que ninguém pode tocar. Isso é posse. Isso não é o verdadeiro amor como nós devemos hoje buscar. E hoje entendemos então que o amor é, sem dúvida, o antídoto para todos os males. Porque todas as misérias, situações de misérias, a nível material, a nível moral, que hoje observamos na humanidade, ela decorre da falta de amor. Principalmente do amor para consigo mesmo. Hoje temos observado em pessoas atacando o outro. Isso é porque não aprendeu a se amar. Observamos pessoas deixando-se envolver pelos mais diferentes tipos de vício. Isso decorre porque essa pessoa não aprendeu a se amar. Observamos pessoas buscando assabercar tudo que é de material, de posses. Isso decorre do quê? De uma tentativa de suprir a sua própria carência interna de amor para consigo mesmo. Por isso o amor é a solução para todos os problemas que hoje temos encontrado na nossa humanidade. Emmanuel, no livro Monte Acima, assim nos fala: somos na humanidade total milhões e milhões de seres, viajando do instinto para a inteligência, da inteligência para a razão e da razão para a angelitude. Nós estamos aí capengando nesse processo, Ainda nenhum de nós conseguimos atingir esse processo de angelitude, mas estamos aí tentando trabalhar os nossos instintos, usar de maneira adequada a nossa inteligência e agirmos com razão, com aquela razão envolvida pelo sentimento sublime do amor. E que possamos desta maneira, então, conscientes que hoje nos encontramos, que somos criaturas da luz, fazermos o nosso trabalho. O trabalho do despertar deste amor em nós, deixando que ele aflore, que ele nos envolva e que ele comande todas as nossas ações, onde quer que venhamos a nos encontrar, com quem quer que venhamos a estar. Este é o convite que deixamos aqui para todos nós. Que o amor seja sempre a tônica sublime em nossas vidas. Muita paz a todos.